Olá, estudantes, alunos e entusiastas de Química. Hoje a nossa aula de Química é sobre introdução às propriedades coligativas. É um conteúdo bastante teórico, um pouco extenso, então nós vamos começar de forma gradativa, lentamente, falando primeiro das mudanças de estado físico que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, ok? Para maiores dúvidas, eu sugiro que vocês façam uma leitura sugerida, é o próprio livro didático, Marta Reis, volume 2. Procurem lá no índice Propriedades Coligativas. Você vai no tópico, dá uma lida e vai dando uma explanada aqui no decorrer das aulas, com a resolução de questões, explanação dos slides, vai ficando mais claro para você entender o conteúdo, tá certo? Então vamos lá, dar início ao conteúdo de propriedades coligativas. Lembrando para vocês que dê um joinha lá no final do vídeo, assine o canal, que é para mim ter 1 milhão de seguidores e ganhar muito dinheiro. Obrigado. Vamos lá, propriedades coligativas, galera. Propriedades coligativas são propriedades observadas em uma solução quando comparada com seu solvente puro, que dependem apenas da quantidade de soluto, ou seja, as propriedades coligativas dependem apenas da quantidade de soluto que você tem dissolvido na sua solução. Quanto mais soluto você tem dissolvido na solução, maior é a concentração, ou seja, a relação massa do soluto e volume da solução. Supomos aqui que você tenha dois recipientes de mesmo volume, nós vamos utilizar o mesmo soluto. Dois recipientes com água, mesmo volume de água nos dois. Eu vou colocar, no primeiro, coloco 20 gramas de sal de cozinha. No segundo, eu coloco 60 gramas de sal de cozinha. Obviamente, o segundo, como você diria, vai estar mais salgado, né? Vai estar, na verdade, está mais concentrado, porque ele tem mais sal para a mesma quantidade de líquido que o primeiro, para a mesma quantidade de água. Primeiro, vamos supor, 1 litro de água, eu coloco 30 gramas de sal. No segundo, 1 litro de água, eu coloco 60 gramas de sal, dobrei a quantidade. Então, a concentração é o dobro. 30 gramas por litro, outro 60 gramas por litro. O que tem 60, então, 60 gramas por litro, quando comparado com o primeiro, fica mais fácil de você observar as propriedades coligativas, que tem a ver com as mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido diretamente para o gasoso e do gasoso diretamente para o estado sólido. Então, sugestão de leitura, rever as mudanças e os nomes das mudanças de estado físico, tá certo? Propriedades de uma substância. Dentro das propriedades físicas que caracterizam uma substância pura, temos as temperaturas nas quais ocorrem as mudanças de estado. Quais são essas temperaturas? De fusão, temperatura de ebulição, temperatura de condensação, temperatura de solidificação, temperatura de sublimação direta e inversa. Esse gráficozinho, ele dá a relação entre a pressão em atmosfera e a temperatura em graus Celsius. Então, pressão e temperatura têm uma relação direta. A uma mesma pressão, se mantiver a pressão atmosférica, por exemplo, nós estamos no Nordeste, normalmente a pressão atmosférica, a pressão atm é igual a 1. Então, quando a pressão atmosférica é igual a 1, a água, se nós tivermos água pura, ela ferve em torno de 100 graus Celsius. Se a pressão da atmosfera for maior do que 1, lá no pico da bandeira, né, em cima, 1 metro de altura, a água não ferve mais a 100 graus. Ela ferve abaixo de 100. Conclusão. Quanto maior a pressão, quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Então, o exemplo é da panela de pressão. Quando você coloca um alimento para cozer na panela de pressão, o cozimento é mais acelerado, né? Por quê? Porque dentro da panela, a pressão é maior do que fora. Se a pressão é maior, a água que está dentro
necessitará de uma temperatura maior para entrar em ebulição, ou seja, bem acima de 100. Então, a água dentro da panela de pressão vai estar a 100 graus, 110, e não vai ter mudado de estado físico. Com isso, ela faz cozer mais rapidamente o alimento que estaria nela imerso. Ok? Então, esse gráfico ele representa 3 mudanças de estado físico. Aqui é uma mudança de estado, é um estado físico, aqui é outro estado físico que outro. Então, vamos lá para essa primeira área. Aqui eu tenho o estado sólido. Toda essa região compreende o estado sólido. Toda essa região compreende o estado líquido. E, obviamente, abaixo, toda essa região abaixo dessa curvinha representa o estado gasoso. E essas linhas que dividem o estado sólido, líquido e os dois o estado gasoso são as linhas de mudança de fase. Se eu tiver um ponto em cima dessa linha, significa dizer que a substância está mudando. Se for nesse sentido, da esquerda para a direita, ela está mudando do sólido para o líquido. O ponto para cá está do líquido para o gasoso. Então, aqui é exatamente onde a substância muda de fase. O mesmo acontece com essa linha de baixo. É exatamente onde a substância ela pode mudar do sólido para o gasoso ou do líquido para o gasoso e vice-versa, viu? Sempre tem o sentido direto e o sentido inverso. Esse ponto de interseção aqui, ó, entre um espaço e outro, uma região e outra do gráfico, é onde você vê que sólido mais líquido, é onde está ocorrendo a mudança de estado físico do sólido para o líquido, ou seja, a fusão. Então, nesse ponto ocorre a fusão. Nesse ponto aqui, compreende o estado. Aqui essa região é o estado líquido, e aqui embaixo é o estado gasoso. Veja que a pressão vem constante. O que vai mudando aqui, o ponto é da temperatura. A temperatura mais baixa vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega aqui, você tem a temperatura em que a substância muda do líquido para o gasoso. E esse outro ponto de interseção está aqui, região sólida, e embaixo a região gás. Então, nessa mesma pressão muito mais baixa, bem mais baixa, ela vai mudar aqui com a temperatura também mais baixa do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Um exemplo de temperatura mais baixa que isso acontece é com a naftalina. Você coloca ela no armário, depois de algum tempo, semanas ou talvez um mês, depois você vai olhar, ela não está mais lá. Ela se teletransportou? Não. Alguém tirou ela de lá? Talvez, mas se não tiver tirado, ela sublimou. Ela passou diretamente do estado sólido para o estado gasoso. E essa interseção exatamente nas 3 linhas, observe que fica aqui, ó, bem no meio, entre o sólido, o líquido e o gasoso. Ela conecta as 3 linhas, os 3 estados. Ela é chamada de ponto triplo, onde nós temos convergência entre os 3 estados físicos. Ou seja, com essa pressão, com essa temperatura, coexistem, ou seja, existem simultaneamente os 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Certo? Então, vamos adiante com a resoluçãozinha de uma questão. No diagrama de fase da água, você tem aqui aquele diagrama de fase, já com as linhas vermelhas, pontinhos brancos. As temperaturas TA e TB são respectivamente de quem? TA está aqui embaixo, pontilhando até em cima, tocou esse ponto. Esse ponto aqui, desse lado é o estado sólido, desse lado é o estado líquido. O pontinho está bem no meio, então ele é a interseção do estado sólido para o líquido. Ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Imagine o gelo derreteu, passou do sólido para o líquido. Como é o nome da mudança de estado? É a fusão. Sólido para o líquido é a fusão. E o TB? TB, que é o estado líquido, que é o estado gasoso. Do líquido para o gasoso, ou seja, tem uma água, você coloca no fogo, ela evapora, ela entra em ebulição até passar do líquido para o gasoso. Então, eu tenho aqui sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, ebulição na letra A. Pontos normais de fusão e ebulição.
Tá certo? Joinha? Vamos para a questão seguinte. A figura a seguir representa o diagrama de fase da água. Através deste diagrama, podemos obter importantes informações sobre o equilíbrio entre fases. As linhas nele presentes representam a coexistência das fases sólido, líquido, líquido, vapor e sólido, vapor. 1, sólido, 2, líquido, 3, vapor. A e B, a coexistência. Aqui nós vamos analisar se é verdadeiro ou falso. 0. A fase sólida é a fase mais estável da região 1. Região 1, fase sólida. 1. A fase mais estável na região 3 do diagrama é a fase do vapor. 3. Sólido, líquido, gasoso, ou seja, vapor. Pronto. 2. No ponto B, o diagrama está em equilíbrio, as fases sólido e vapor. No ponto B. Ponto B é o quê? Líquido e vapor, vapor, líquido. Ele fala fase sólido e vapor. Não, é líquido e vapor. Então, marca aqui que é falso desse lado. Item 3. No ponto A, estão em equilíbrio as fases sólida, líquida e vapor. No ponto A, que é sólido e aqui é líquido. Então, no ponto A é a passagem do sólido para o líquido. Vapor, não. Sólido, líquido e vapor, se fosse nesse ponto aqui de baixo, aí estaria em equilíbrio. Sólido, líquido e vapor, que seria o ponto triplo, que é sólido e líquido. Está em equilíbrio sólido, líquido, líquido, sólido. Então, está falso isso aqui. Então, 3, esse lado. 4. Na região 2 do diagrama, a fase mais estável é a líquida. Na região 2, aqui, ó, fase mais estável é a líquida. Por quê? Mais estável, porque está totalmente na fase líquida. No B, é a mudança do líquido para o gasoso. Então, nesse ponto, não estando em cima da linha, na fase estável. Verdadeiro. Então, nós estamos corretos. 0, 1 e 4. Tá certo? Aguenta mais uma. Vamos lá. Mackenzie. Relativamente ao diagrama de fases da água pura, é incorreto afirmar que no ponto. É correto afirmar. Aliás, é incorreto afirmar, né? Que no ponto A tem-se equilíbrio entre água sólida e água líquida. Sólido, líquido. Aqui é o equilíbrio dos dois. Está mudando de fase. Ponto A. Ok. Ponto B. Letra B. B tem-se o equilíbrio entre a água líquida e vapor. B. Entre líquido e vapor. Sim, ó, líquido e vapor. O B está exatamente, né, na linha que divide a fase líquida da fase gasosa, a fase de vapor. Está em equilíbrio. C. C tem-se somente água na fase de vapor. C está aqui. Sólido, líquido, vapor. C tem somente água na fase de vapor. Totalmente na fase gasosa, na fase de vapor. Correto. Nós estamos procurando a incorreta. Letra D. Ponto T. Tá bem aqui, ó, é o ponto triplo. As três fases coexistem em equilíbrio. É verdade. Aqui é a interseção do estado sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e vapor. Nesse momento aqui. D. Coexistem em D, coexistem as fases vapor e líquida. D. Sólido, vapor. Vapor e líquido, não. Líquido desse lado aqui, ó. Aqui é sólido, embaixo é vapor. Então, está errada a letra E. Ok? Então, nós vamos parar por hoje. Obrigado a vocês. Tenha, nesse caso, uma boa noite aqui agora. E estudem pelo livro, que posteriormente, na outra semana, estaremos publicando outro vídeo com mais resoluções de questões envolvendo ainda o capítulo de propriedades coligativas. Tá certo? Boa noite, boa semana. Tchau para todos, galera.